Quaresma, Páscoa e Pentecostes. A sequência bíblica que poucos explicam. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos comentam, mas poucos estudam profundamente: a Quaresma, a Páscoa e o Pentecostes. Existe uma sequência bíblica? A Bíblia ensina essa estrutura? Vamos entender com equilíbrio. Primeiro, a Quaresma. A Quaresma é um período tradicional de 40 dias que antecede a Páscoa, praticado principalmente em tradições históricas do cristianismo. Ela faz alusão aos 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 2 declara: "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome." Agora observe com atenção. A Bíblia relata o jejum de Jesus, mas a Bíblia não ordena um período anual obrigatório de 40 dias antes da Páscoa. A Quaresma não é uma ordenança bíblica. É uma prática histórica desenvolvida posteriormente pela tradição cristã. Romanos capítulo 14, versículo 5, nos ajuda a entender princípios assim: "Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente." Ou seja, não é pecado jejuar. Não é errado separar dias para a consagração, mas não é mandamento da nova aliança. Agora vamos para a Páscoa. A Páscoa é completamente bíblica. Ela nasce em Êxodo capítulo 12, quando Deus ordena que o sangue do cordeiro fosse colocado nas portas para que o juízo passasse por cima. A palavra Páscoa significa passagem. Era a celebração da libertação do Egito. Mas no Novo Testamento, a Páscoa encontra seu cumprimento em Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 declara: "Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é o Cordeiro." João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz aconteceu no período da Páscoa judaica. Nada foi acidental. Cristo cumpriu a figura. Agora vem algo que poucos ensinam. A sequência não termina na Páscoa. Ela continua. Após a ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias ensinando. Atos capítulo 1, versículo 3 diz: "Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Depois disso, ele ordena que esperem a promessa do Pai." Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E então chegamos ao Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes significa 50º. Era celebrado 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento era a festa das semanas. Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16, descreve essa contagem de 50 dias. Observe a sequência profética: Páscoa, morte do Cordeiro, ressurreição, vitória sobre a morte, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. A redenção não termina na cruz. Ela avança para a habitação do Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28 profetizou: "E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." E isso se cumpre em Atos capítulo 2. Agora entenda algo profundo. A Bíblia estabelece claramente Páscoa e Pentecostes, mas não estabelece a Quaresma como ordenança. A sequência bíblica é sacrifício, ressurreição, derramamento do Espírito. Cristo morre como Cordeiro. Cristo ressuscita como Senhor. Cristo envia o Espírito como Consolador. João capítulo 16, versículo 7 declara: "Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá." A cruz preparou o caminho. A ressurreição garantiu a vitória. O Pentecostes inaugurou a igreja. Essa é a sequência bíblica. Se alguém pratica a Quaresma como disciplina pessoal, que faça para o Senhor. Mas a base da nossa fé não está em um calendário. Está na obra consumada de Cristo e no poder do Espírito Santo. A cruz foi suficiente. A ressurreição foi real. O Espírito foi derramado. E hoje vivemos na dispensação do Espírito. Que nossa fé esteja firmada na revelação completa. Cristo, nossa Páscoa. Cristo, ressuscitado. Cristo, que enviou o Espírito. Se você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal Rodrigo Estudos Bíblicos. E que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.